passar. Simplesmente ter um antelão falando que você reprovava por falta. Não, eu E aí faço eu tô preocupado chamada. porque comecei um projeto novo no trabalho, aí eu falo, pronto. Não, eu reprovo por falta, mas se você tirar a nota acima da média lá, tudo bem. Agora, se você não tirar, você não É, tem. todo material não é prático. Não, eu vou botar. Bom, mas por que que eu faço? Em geral, eu não faço chamada. Porque começar a escrever na hands-on, você não está aqui assim, é bem mais difícil de você conseguir pegar, entendeu? Então, eu peço a todo mundo que esteja presente, até porque senão você não tem prova assim. É só trabalho que é feito em sala de aula. Então, assim, você não faz o trabalho em sala de aula, não tem como você aprovar, entendeu? Vai ser grande. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre virtualização em container, tá? É um assunto que talvez alguns já tenham alguma experiência. Preparei uma aula um pouco menor, a gente tem 2 aulas sobre isso. Uma parte prática mais eu vou deixar para a próxima aula, para quem não veio. Um dos motivos dos alunos, principalmente quem é da computação não veio, assim, o cara que passa o dia todo aqui, tem questão de pelo menos é o que escuto os alunos formarem lá, sabe? Bandejão e tal. Bandejão também não ia funcionar hoje, então essas são as justificativas, tá legal? Mas o assunto vai ser dado e a gente vai. Bom, para a gente começar a falar um pouco sobre esse assunto, vamos definir alguns termos, tá? Começar por simulação, virtualização, emulação. Para a gente meio que alinhar sobre o que a gente está falando quando a gente define esses termos aqui ao longo do curso. Então, se a gente pegar uma definição de simulação, a ideia é que simulação ela tenta ao máximo imitar o comportamento de um sistema real, mas pode contar com uma abstração visando simplificar o sistema simulado. Os alunos após fizeram um tratamento de certeza comigo no semestre passado, em algum outro semestre, viram um simulador, né? Então, um simulador é nada mais é do que um pedaço de software, um algoritmo, que ele tenta imitar o comportamento de um sistema. Esse sistema pode ser um sistema computacional, um sistema real. Pode ser um sistema computacional, mas pode ser um sistema, um fenômeno da natureza, um evento da natureza, né? Pode ser a queda de um meteoro e qual o impacto que isso vai causar dentro de uma região. Né? A gente pode tentar simular esse fenômeno natural. Tá? Mas como a gente está falando aqui de computação, a gente vai falar essencialmente de sistemas computacionais. Então, uma simulação é um algoritmo, é um pedaço de software, um pedaço de um sistema que tenta representar esse comportamento de uma forma simplificada, ou seja, uma abstração desse comportamento desse sistema computacional, né? Ao passo que você consiga imitar ao máximo esse sistema real. Óbvio, a abstração ela vem para simplificar a simulação, mas você não pode abstrair demais, porque senão aquilo que você obtém como resultado da simulação, ela não condiz com o resultado que seria ou que existiria se você estivesse executando o sistema real. Né? Então a simulação ela tenta ao máximo reproduzir o que o sistema real reproduziria. Tudo bem? Legal? Então esse é o termo que a gente usa para simulação. Bom, e emulação? Isso é um termo muito comum, né, que os alunos, principalmente de pós, que a gente fala assim, então você vai rodar uma simulação, ou você vai executar uma emulação. E eles muitas vezes confundem. A emulação, ou um emulador, faz com que o sistema se comporte como outro. Exemplo, um software para Windows 3.11 executado em um sistema Windows 11 ou aplicativo Windows rodando em Linux. Aqui eu estou emulando, por exemplo, um ambiente para poder executar um sistema. Eu posso emular a execução de um experimento. Eu pego o experimento real e vou emular a execução de um experimento. Então, como é que eu posso emular a queda de um meteoro numa região? Eu pego, crio uma pedra gigantesca, consigo levantar essa pedra e jogar essa pedra em algum lugar. Eu vou emular a queda de um meteoro numa determinada região. Óbvio que
essa simulação é uma abstração tão grande que ela não vai condizer com a realidade, assim como a simulação também não condizeria. Mas a emulação é como você tenta caracterizar com realidade aquele fenômeno. A simulação não, a simulação é um pedaço de software, um sistema que você vai executar, né, representando aquele sistema real. Então eu posso criar um pedaço de software, um algoritmo que vai ter ali um objeto que vai cair numa região que tem essa ali em algoritmo a solidez, sei lá, necessária para caracterizar lá o impacto daquele meteoro naquela região. Tá legal? Bom, então esses dois termos são termos muito comuns, utilizados em diversos ambientes, né, em diversos cenários, e em especial em computação. Mas existe um outro termo que é a virtualização. Na virtualização são criadas máquinas virtuais que são cópias isoladas de um sistema físico, de forma protegida. Cria-se uma imagem do hardware que corresponde a uma parte do hardware real, onde é instalado um sistema operacional independente de um sistema real. A virtualização é a criação de um ambiente, né, com determinadas características, de forma, um ambiente físico, né, de forma isolada, para que você execute um sistema. Né? Existe um termo, vamos dizer, eu vou tentar lembrar aqui, é o seguinte: se você, vou lembrar até que disciplina eu falava isso, não precisa de sistema computacional, acho que era sistemas computacionais. Se você vê alguma coisa e a coisa realmente existe, aquilo é real, né? Você vê uma coisa e a coisa existe, aquilo é real. Se você não vê alguma coisa e aquilo existe, se eu não me engano, aquilo é transparente para você. Se você não vê alguma coisa e aquilo não existe, é porque aquilo de fato não existe. Agora, se você vê alguma coisa e aquilo não existe, aquilo é virtual. Né? É o que a virtualização tenta oferecer para você. Né? Tenta criar a impressão de que existe uma máquina física ali, dedicada àquele sistema. Então é isso que é o conceito da virtualização. É a criação de uma máquina física, né, que o sistema que tem a execução tem a impressão de que aquela máquina física de fato existe para ele, quando na verdade não existe. Porque aquela máquina física ali ela é compartilhada por outras entidades. Ok? Podemos prosseguir? Bom, então o software responsável por gerenciar as máquinas virtuais é conhecido como monitor de máquinas virtuais ou hypervisor. Bom, existe uma infinidade de softwares desse tipo, né? E a ideia é que esse monitor de máquinas virtuais ele gerencie essas máquinas para quê? Para que o software que está executando nessa máquina de fato tenha a impressão de que aquela máquina existe, mas que também ele não interfira na execução dos outros softwares que estão fazendo a mesma coisa com outras máquinas virtuais. Então o monitor ele pode criar uma ou mais máquinas virtuais sendo uma única máquina real. Então você tem uma máquina física real e aquele monitor ele vai criar cenários fictícios, ou seja, máquinas virtuais para cada um dos ambientes a serem criados, né? E ele vai ser controlado por esse monitor. Enquanto o emulador fornece uma camada de abstração completa entre o sistema em execução e o hardware, o monitor fornece uma interface que pode ser idêntica ao hardware subjacente e controla uma ou mais máquinas virtuais. A máquina criada por esse monitor ela pode ser exatamente igual àquele hardware ou ela pode ser parcialmente uma parcial daquele hardware.
máquina virtual que recebe uma cópia virtual do computador. Oi. Eu sei que provavelmente é um caso prático que não Peraí que eu- deve ser muito usado, mas esse caso de você criar uma réplica igual ao hardware, você não, quer dizer, deve ser mínimo, mas você não teria pelo menos a perda de gerenciamento do computador? É uma boa pergunta, né? Existe um custo desse gerenciamento e sim, de fato, você não vai conseguir alcançar a capacidade máxima que aquela máquina propõe a você, né? Mas isso não quer dizer que a máquina não possa ser criada. Ela vai ser criada, mas não vai alcançar aquela capacidade máxima. Mas é impressionante, isso é uma coisa que não é muito da minha área, tá? Mas eu já fiz alguns testes no passado e eu acho impressionante como essas máquinas elas conseguem ter um custo computacional muito baixo, ou seja, a perda é muito baixa. Né? Então, se você compara um sistema operacional executando diretamente na máquina física e um sistema operacional executando em cima de uma máquina virtual, a perda de desempenho por causa dessa camada aí é muito baixa também. Certo? Óbvio que depende lá qual o monitor você esteja utilizando, né? Em quais condições, mas ainda assim ela é muito baixa. Então, cada máquina virtual que recebe uma cópia virtual do computador fornece facilidades para uma aplicação no sistema operacional que acredito estar executando sobre um ambiente convencional com acesso direto ao hardware. Outra coisa que eu acho super interessante nesse ambiente é que você consegue oferecer uma máquina virtual que não é a máquina real. Certo? Então você tem uma máquina lá, RISC, por exemplo, sendo oferecida como máquina virtual, sendo que você está executando ela em cima de uma máquina convencional dessas aqui, um PC qualquer. Com todas as características de uma máquina RISC, né, com as chamadas de processo, com todas os periféricos que uma máquina RISC oferece, as interrupções e tudo mais que uma máquina oferece. Legal? Bom, então na anatomia de uma máquina virtual, a gente pode ver, né, cada máquina virtual é um sistema completo, encapsulado em um conjunto de arquivos de software. Então você tem, para uma máquina virtual, né, você tem aqui o aplicativo que executa dentro da máquina virtual, sem modificação. Né? Você tem um sistema operacional que executa dentro dessa máquina virtual, sem modificação. Então você altera essa máquina virtual, rodando, criada por esse monitor, você instala o sistema operacional exatamente igual ao sistema que você instala numa máquina convencional. Ele não tem alteração alguma. Inclusive, se esse sistema operacional não fosse executável naquele tipo de máquina. Como eu disse, né, você pode instalar um sistema operacional para um Raspberry Pi, que você não instala no computador, né, ou para um celular que você não instala no computador. No computador, desde que você crie ali aquela máquina virtual que condiz com aquele hardware que você é apropriado para a instalação do software. Seguindo essa lógica, então eu não estou preso a utilizar o sistema operacional da máquina física. Exatamente, você não está preso a usar um sistema operacional que seja desenvolvido para aquela máquina física. Você pode executar o sistema operacional qualquer, desde que você crie uma máquina virtual para aquele periférico exigido para aquele sistema operacional. Tá, aí agora acaba voltando às perguntas. Se eu tivesse que ainda possível fazer isso, se a minha máquina física com o sistema operacional e executasse um sistema operacional completamente diferente da minha virtual, mesmo assim a perda de desempenho seria pequena? Mesmo assim, tem um desempenho pequeno. Mesmo assim. Está falando da coisa. É. Ok? Bom, então, e aí esse sistema operacional e essa aplicação eles executam numa máquina virtual, né, com uma arquitetura especificada para aquela máquina virtual. Então aqui é um exemplo de uma arquitetura de um computador como esse, uma arquitetura X86 a sendo executada.
Legal? Um sistema operacional para o x86 com as aplicações exatamente igual ao sistema operacional, as aplicações que são instaladas num computador como esse. Mas aqui, na verdade, o que você tem não é necessariamente uma única máquina virtual, mas sim um conjunto de máquinas virtuais instaladas. Você pode ter diversas máquinas virtuais instaladas nesse computador, criados nesse computador, diversas máquinas virtuais criadas nesse computador. Essas máquinas virtuais todas são gerenciadas aqui por um monitor e um SX7, por exemplo. Ok? Esse servidor aqui, na verdade, ele está instalado em uma máquina física, em um servidor físico. Esse servidor físico daqui, ele não necessariamente é igual a essa arquitetura. Ele pode ter uma outra arquitetura qualquer. Tá? Uma arquitetura de hardware que seja diferente dessa daqui. Mas ainda assim o meu monitor consegue criar uma arquitetura virtual que pode ser diferente de todas as outras que eu criei. Eu posso ter 3, 4, 5 arquiteturas de máquinas virtuais diferentes criadas aqui na minha máquina física. Certo? Então o que você tem no fundo, né, é uma máquina com diversas máquinas virtuais criadas dentro dela. E essas máquinas virtuais podem ser executadas dentro dessa única máquina. A depender do software que você esteja utilizando, você pode ter um ícone, ele clica 2 vezes, ela vai abrir ali uma tela para você e você passa a usar aquela máquina, com todas as características daquela máquina. Ok? Bom, existe uma série de recursos de virtualização que são importantes e necessários. Ok? O primeiro dele é o particionamento. O que é o particionamento? A característica ou o recurso de particionamento oferecido com a virtualização define que a execução simultânea em várias máquinas virtuais e um único servidor físico seja possível. Você consegue particionar aquele servidor físico, né? E aquele servidor físico pode ser executado em paralelo a outro, aquele servidor virtual pode ser executado simultaneamente ou em paralelo àquele outro servidor virtual que está concorrendo com ele naquela mesma máquina. Ok? Aí o Gabriel volta a perguntar: agora, professor, eu tenho 2 servidores, 2 máquinas virtuais, executando em paralelo. O desempenho vai ser o mesmo se eu tivesse uma única máquina física aí? Não. Porque você está concorrendo com uma outra máquina virtual naquele servidor físico que tem seu limite de capacidade. Se eu tiver 2 servidores físicos, eles podem fazer o compartilhamento de recursos? Uma única máquina virtual e 2 servidores físicos? Se eu tiver 2 servidores físicos, dependendo de quantas máquinas virtuais tiver, e eu tiver, por exemplo, dentro de programas de concorrência, eu posso configurar para que eu faça uso dos recursos de um servidor físico que não esteja utilizando o recurso do governo? Não, você pode migrar. Por mais que essa máquina virtual não pertença a ele. Não, você pode migrar essa máquina virtual para um outro servidor físico, entendeu? Que não está sendo utilizado e passar a utilizar aquele recurso. Mas eu poderia fazer essa migração durante o meu uso. Você pode fazer essa migração durante o seu uso, sem interrupção da máquina. Ou com uma interrupção muito pequena da máquina. Perceptível, né? É. Não sei se vocês sabem, mas os data centers, né, do mundo hoje em dia, eu não sei se todos, né,
Mas data center do Google, por exemplo, hoje, deixa eu contar um pouco mais da história. O preço da energia que você paga é diferente dos horários. Então, quem trabalha na indústria aqui sabe, na casa da gente não faz diferença, mas um shopping, por exemplo, ele paga a energia que consome durante o dia, o preço que consome durante a noite e o preço. Por quê? Porque de dia você gasta mais energia do que à noite. Né? Por incrível que pareça, assim, de dia as coisas são mais ligadas do que à noite, apesar de à noite você precisar de energia e iluminação. Então a energia que o shopping center paga durante o dia é mais cara do que a energia que ele paga que ele consumia à noite. Uma das coisas que o shopping mais gasta energia é o quê? Ar-condicionado. Ar-condicionado. Quem já viu o ar-condicionado do shopping? Eles acumulam coisa gelada durante o dia, né, para refrescar à noite, por exemplo. Então, eles têm sistemas de ar-condicionado que conseguem acumular um certo frio durante o dia para usar à noite. Data center é a mesma coisa. Né? Então os data centers tentam acumular coisas e gastar menos energia durante o dia. Né? Ou procurar lugares que não necessariamente é dia e redirecionar aquele uso durante o dia. Então, por exemplo, o Google ele pode redirecionar as coisas da noite, do dia daqui, para algum lugar que esteja à noite. Entendeu? Para gastar menos energia. Então, tem toda essa inteligência em data centers que eles fazem isso. Então, os serviços que não são requisitos grandes de latência, né, que está longe ou está perto não faz grande diferença, quando você está usando durante o dia, ele manda você pegar lá no Japão ou na China. Ou executar lá no Japão ou na China, porque lá ele está pagando menos energia. E durante o dia ele faz o oposto. Então esse tipo de coisa acontece. Como é que ele faz isso? Ele tem uma máquina virtual, ele tem uma série de containers, né, ou máquinas virtuais. E aí quando está cara a energia aqui, ele desliga a máquina física aqui e migra essa máquina física para outro lugar. E executa nesse outro lugar. Né? E depois ele faz o oposto, traz de volta para cá. Ok? Bom, então, esse particionamento é pegar aquela máquina física e particionar ela em diversos pedaços que vão ser usados pelas máquinas virtuais. Tá legal? A máquina virtual só vai ver um pedaço, depende de como você criou aquela máquina virtual, como o seu monitor criou aquela máquina virtual. Você pode ter criado uma máquina virtual com uma capacidade que seja superior do que aquela que de fato você consegue usar se você estiver concorrendo com as outras máquinas todas. Não tem problema algum. Okay? Bom, uma outra propriedade ou um outro recurso da virtualização é chamado de isolamento. O que é o recurso de isolamento? Cada máquina virtual é isolada das demais do mesmo servidor. Isolado em que sentido? Em dois sentidos. A primeira é que você vai garantir que aquela máquina, por ter maior poder computacional, por exemplo, ela não vai impedir que outra execute na hora que você faz esse particionamento. O fato de você ter dado mais capacidade para uma outra máquina não pode fazer com que você use toda a capacidade física em uma e iniba o uso da outra. Então você tem que isolar essas máquinas de alguma forma. Ok? Isso é o chamado de isolamento. Outra é que o fato de você ter duas máquinas virtuais numa mesma máquina física, isso não quer dizer que você de uma máquina virtual consiga acessar as informações da outra máquina virtual. Por exemplo, as duas máquinas virtuais, elas usam o mesmo pente de memória de uma máquina física, certo? Elas usam as mesmas CPUs de uma máquina física. Elas usam os mesmos registradores de uma máquina física. Elas usam os mesmos HDs de uma máquina física. Certo? Então, uma máquina virtual, ela não pode acessar instruções que estão no registrador que foram colocadas da máquina física, que foram colocadas ali por outra máquina virtual. Ela não pode acessar endereços de memória que estão alocados
uma máquina virtual não pode acessar endereços de memória que estão alocados a outra máquina virtual. Porque senão você tem questões, por exemplo, de segurança aí. Se a sua máquina virtual, ela consegue acessar endereços de memória de outra máquina virtual, você pode capturar ali informações delicadas daquela outra máquina virtual. Certo? Então, esse monitor ele deve garantir esse isolamento por questões, primeiro, de justiça, de fairness na execução, mas segundo, também questões de segurança. Ok? Acontece. Alguém acha ali uma falha no software e consegue de uma máquina virtual acessar outra, mas não é porque esse princípio existia, né? Sim por causa de um bug, um problema no software de virtualização ou no monitor da máquina. Tá legal? Uma outra propriedade, o recurso é o encapsulamento. As máquinas virtuais encapsulam sistemas inteiros, configurações de hardware, sistema operacional, aplicativos em arquivos. Então, uma máquina virtual, ela é toda encapsulada em um arquivo de configuração. Tá legal? E carregada quando for executada. Tá bom? E uma outra propriedade, que é a independência de hardware, é a execução de uma máquina virtual em qualquer servidor sem modificações. Essa é uma outra característica super importante. Esse arquivo de configuração, né, ou essa máquina virtual, ela pode ser migrada para uma outra máquina física e ser executada da mesma forma que vinha sendo executada anteriormente. Basta que você tenha aqui esse mesmo gerenciador de máquinas virtuais nessa outra máquina física, ou um gerenciador compatível. Você pode ter 2 gerenciadores diferentes, mas eles são compatíveis, os arquivos são compatíveis. E é por isso que eu disse que existe essa migração de máquina. O que é migrar uma máquina? O cara pega essa máquina daqui, está nessa máquina daqui, ele quer desligar, porque senão está sempre para cá a energia, ele quer migrar para cá, ele pega esse arquivo, tem aqui, ó, transfere para cá e continua a execução do ponto que ele parou. E aí desliga fisicamente essa máquina, deixa eu ficar nessa máquina daqui por 8 horas lá até a energia voltar a ficar barata. Certo? Beleza, gente? Bom, então a máquina virtual é como um servidor, mas no lugar de eletrônica existe um conjunto de arquivos de software. Cada máquina virtual representa um sistema completo, com processadores, memória, conexão de rede, armazenamento, BIOS, tem tudo ali que uma máquina física especificada ali, que nenhuma máquina física tem. Bom, a máquina virtual executa sistemas operacionais e aplicativos exatamente da mesma forma que o servidor físico executa. Da mesma forma, né? Pega aquele algoritmo de um aplicativo, transforma aquilo em um conjunto de instruções, né? Começa a processar as instruções, aloca um espaço na memória para armazenamento das instruções, um espaço na memória para armazenamento da informação, exatamente igual. Se você tiver mais de uma aplicação executando na mesma máquina, você vai ter a concorrência do uso da CPU virtual entre as aplicações. É legal? Exatamente a mesma coisa, só que tudo emulado naquele sistema. Tá legal? Com isso você consegue ter a liberdade de escolher o sistema operacional mais adequado para aquele aplicativo que você quer executar. Então você pode ter uma máquina virtual executando um Windows Server 2003, aqui está até desatualizado, uma outra usando o Windows 2000, uma outra usando o Windows NT, uma outra usando o Windows XP, um Red Hat, um Solaris, um SUSE, um Novell, um FreeBSD, um Ubuntu, seja lá o que você quiser executar, você pode executar.
Legal? Então aqui estão alguns exemplos de virtualizadores. Eu queria que vocês visitassem esses virtualizadores da página, só para vocês verem aí o que a página fala hoje em dia. Eu nem sei se todos ainda existem, tá? Alguns assim. Eu queria que vocês passassem um momento aí só entrando na página para dar uma olhada para quem nunca viu esse virtualizador. Vou pegar uma água.